Bom, agora tem a pergunta do Yuri Dias. Como diz o assunto, qual a projeção de tempo para essa reestruturação? Se for muito longa, não corre o risco dos potenciais investidores investirem em outros clubes? Uma corrida contra o tempo. Eu acho que aqui a gente precisa dar 2 passos para trás e dizer o seguinte. Primeiro, o processo de eventual captação de um investidor, de um novo investidor para o clube, não compete aos executivos da SAF. Aos executivos da SAF compete a reorganização, a reestruturação em todos os diferentes setores e, nesse momento, a reestruturação financeira, que é um ponto muito importante, que já citei, inclusive, que a gente conta aí com diferentes profissionais bastante renomados nos assessorando nesse processo, como a própria Álvares e Marçal, que desenvolveu todo o planejamento financeiro para esse processo de reestruturação e de mediação que vem sendo conduzido pela Fundação Getúlio Vargas. Então, a questão do novo investidor, né, compete ao nosso acionista tratar essa questão, né, e não está dentro do nosso escopo enquanto executivos da SAF. Mas, conceitualmente, a gente pode dizer o seguinte, que o processo de reestruturação em qualquer entidade, ele é fundamental para fins de agregação de valor e para criar um ambiente sólido e seguro para que um novo investidor possa aportar recursos nessa entidade. Então, à medida em que você faz uma mediação, você reorganiza todas as suas dívidas, você reorganiza todas as suas obrigações, tem uma clareza de qual é o montante dessa dívida, tem uma clareza de qual é o fluxo de pagamento dessa dívida, um novo investidor se sentirá muito mais confortável para aportar recursos nessa entidade que tem uma organização em relação a todos os seus compromissos. Se a gente não tiver uma organização clara em relação a isso, aí sim, isso pode afastar potenciais investidores que não enxergam um ambiente seguro, um ambiente claro e um ambiente concreto de investimento naquela entidade. Então, é fundamental que sempre se estabeleça um processo de reestruturação para que você possa estar mais robusto para recepcionar um investimento, com, inclusive, uma valorização do ativo maior do que você teria num ambiente desestruturado. E é importante a gente falar dessa correlação. Quando você trabalha com transparência, esse processo ajuda a atrair novos investidores. E é assim que tem que ser, né? Pergunta do Matheus. Boa noite, eu sou Matheus, sócio ativo do Vasco. Gostaria de saber qual é o tempo estimado que a diretoria tem para essa reestruturação do Vasco e também como a diretoria planeja montar times fortes durante esse período de reestruturação sem um investidor. Até porque, para a gente valorizar o nosso ativo, a gente precisa ter times competitivos que disputem todas as competições. Pergunta. Eu acho que é fundamental aqui dizer que a formação, e aí eu vou adentrar numa área que não é o meu dia a dia, né? O dia a dia do departamento de futebol é conduzido pelo nosso presidente Pedrinho, com o Felipe, com o Marcelo Santana, mas é fundamental para a gente montar equipes fortes, que a gente tenha uma análise muito consistente de mercado, né, que a gente tenha uma visão muito criteriosa do nosso departamento de scouting e não necessariamente investimentos milionários é que te asseguram um time competitivo. Sim, investimentos assertivos em atletas que venham contribuir dentro do processo de formação de um elenco com uma determinada metodologia de futebol, né, definida na política de futebol, que é estabelecida no final de um ano para o início do próximo ano. Então, é fundamental a gente dizer que nós estamos, sim, olhando para a formação do nosso elenco do próximo ano de forma muito competitiva, né, para que a gente consiga ter protagonismo nos diferentes campeonatos que a gente vai fazer. Isso não significa dizer que a gente vai fazer ou deixar de fazer contratações milionárias ou contratações sem nenhum tipo de investimento. Tudo isso vai depender de uma composição de fatores, de atletas que deixam o clube, de atletas que vão ser contratados, das condições contratuais atuais, dos potenciais atletas a serem contratados, aqueles que estão em final de contrato, aqueles que não estão em finais de contrato, aqueles atletas que possam vir por empréstimo, aqueles outros que serão objeto de investimento. Então, assim, tem uma gama de fatores
que a nossa equipe olha todos os dias e está trabalhando intensamente nas diferentes oportunidades de mercado, e a gente tem visto, nos últimos meses principalmente, times que vêm tendo um protagonismo desportivo bastante importante nesse ano de 2024, que fizeram contratações de atletas que eram pouco conhecidos do grande público no Brasil, que vieram a custo zero, que hoje estão sendo cobiçados por grandes clubes europeus por algumas centenas de milhões de reais, né? Então, assim, é fundamental que a gente trabalhe muito fortemente a questão do scouting para que a gente consiga ter essa definição do melhor elenco possível. Mas, como eu disse, essa questão técnica do futebol compete lá ao nosso presidente Pedrinho, junto com o Felipe, com o Marcelo Santana, e eu tenho certeza que eles estão desenvolvendo um trabalho muito criterioso nesse sentido. E o melhor elenco possível é o elenco efetivo, né? O que traz o resultado. Não necessariamente tem que ser o elenco milionário, como a gente, torcedor aqui, fala, né?